Tá Senão o legal. cálculo renal Agora também você é me osso, pegou. né? Então, né? Não, agora você me pegou. Então. É o meu nível, né? O nível da anestesia é isso aí, né? O cara faz curso pro Instituto Universal pelo correio, né? O que que dá, né? Não, Tá não, é vendo? verdade, isso é verdade, mas eu não gasto tudo, não, hein? Fala, pessoal, bem aí? E aí, Zé? Boa Cara, noite. eu já Pois dou é. de cara com esse homem falando, parece uma minhoca com bigode falando. Ô Zé, nós estamos rindo ali, Ah, olha lá, olha lá. Olha lá o osso. Se é, for assim, ô Valadares, põe uma cabeça aí atrás de você aí, ó. Entendeu? isso, é Olha lá. verdade. Eu Não é botei em possível. homenagem ao Entendeu? Zé, ele operou o ombro, gente. Ele está querendo conhecer um pouco sobre a anatomia do ombro. É verdade, verdade. Ai, meu Deus do céu. Eu Cadê, não dou cadê conta o, de vocês, não. e o pessoal aí? Cadê os outros aí? Tá faltando o André e a. Mas ainda tá, ainda nem tá no horário ainda. Né? Nós estamos adiantados Vai aqui. começar meia-noite, né? Tá cedo ainda. Pois é, para quem vai começar meia-noite, quase isso. Aí, Zé Luiz, você já pegou seu vinho, Zé Luiz? Cadê seu vinho, Zé Luiz? Cadê, cara? Ó, Cadê o vinho, Zé Luiz? ó. Ah, muito bem, parabéns. É isso aí. Não, se o nego sentou aí sem vinho, vou mandar embora, meu. Pode ser o Márcio, Pois é, Márcio, presidente então ó, vou. Márcio, te digo, Zé, então presidente vou do ter que comitê sair, da cara. Vou ter que SBOT, sair, Zé. neurocirurgião, pelo amor de Deus, né? não, aí, esses neurocirurgiões são fracos demais, olha lá. Eu vou Eles ser pegam uma taça expulso de vinho e já dessa. caem pelas tabelas. É, é verdade. O cara, Põe um abre o som pisuco do aí para Márcio. Ô, disfarçar, põe Márcio, qualquer desliga o coisa. som, não. É. Você não pode abrir seu som depois de novo, entendeu? Aí, se você fechar o som, aí a Kátia tem que abrir, tá? E ela não vai abrir porque você falou muito até agora. Você gastou muito já a plataforma. Isso, falou demais, falou demais. Olha o André. Operando, André? Uai, Fala, que Andrezão. isso? Pois é, tô aqui no hospital ainda. Aí, Porra. Animado, hein, André? Estamos na luta. Vamos Dia lá. pesadinho. É bom, né? Dia de Segunda. mil. Deixa eu achar o Márcio aqui. Agora ele ficou quietinho ali, vou liberar o som dele um pouco. Ó, o Boa Mil também tá. noite. Aí, Cissa, tudo bem? Ma- Bem, pessoal, acho que já vamos liberar já já os sons aí de volta. Deixa eu falar um pouquinho dos anúncios aqui e primeiro agradecer a todos que estão aí, porque é o primeiro Penwine do ano e continuando aí com o nosso polêmico e inafiançável Alexandre Mil, vamos assim dizer, né? Com a briga eterna aí contra os convênios e auditores e tudo mais, um tema importantíssimo para a gente. E além do André e da Cissa, nós estamos na mesa aqui hoje também com o ilustríssimo aí com o Valadares, representando a neurocirurgia. Obrigado, amigo, por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Zé. E, e também o Dr. Márcio Fim, que é agora o presidente do Comitê de Dor da SBOT. Obrigado, Márcio. Obrigado, aí, Zé. Obrigado, Mil, aí, pelo convite. Estamos aí precisando. Estamos à disposição. Perfeito. Nós temos uns pequenos anúncios. O mais importante de sempre é o nosso congresso. Esse é o ano do Congresso Brasileiro. É um congresso bianual. Vai ser em junho.
na data aí de 26 a 28 de junho. Também teremos um pré-congresso, nós estamos começando aí a dar um start aí final, vamos dizer assim, ou melhor, estamos começando a organizar as atividades para passar para todos vocês aí que nos acompanham, todos sócios da Sobramid, e convidar todos para serem sócios da Sobramid, que é a nossa única sociedade médica de dor, e o nosso objetivo é fazer essa união de todas as áreas, sempre unindo aí, por isso que nós estamos aqui na mesa bem eclética aqui, com duas sociedades aí, irmãs aí, novas aí dentro da dor, dentro da mesa, novas na nossa mesa, mas que participam da dor há muitos anos, juntamente com a SBA, e aí a Sobramid é apenas um link para essas sociedades, tá? O palestrante nosso, como eu já falei, é o Alexandre Mil. Você já vai falar sem parar, Mil, já te libero, só um segundinho, irmão. E eu sei que você vai falar, vai bater na mesa, vai subir na mesa, vai sapatear, o tema é seu, você manda bem aí nesse assunto. E eu queria agradecer também aos patrocinadores, a Omed, a Gênesis Med, que são parceiros aí há muito tempo da nossa plataforma. É, E também, para finalizar, deixo a todos aí claro que essas aulas todas ficam gravadas no YouTube, disponíveis gratuitamente, e pode acessar ali pelo Penwine, todo mundo, e todas as perguntas nas aulas de hoje, como sempre, são feitas via chat, tá? Via chat. Vamos de novo premiar mais um participante com uma inscrição do Congresso Brasileiro, que ao final da reunião nós vamos falar aí quem foi o Felizardo, tá bem? Então, muito obrigado, Mil, bem-vindo, amigo. Melhorou seu rim, tá bom para tomar vinho hoje, Mil? Ah, tá sim, com certeza que tá. Tá ótimo. Então, primeiro eu queria agradecer, né, a todos vocês, agradecer a todos que estão presentes, já estão aí com um grupo grande aí. Tem muita gente aqui dando boa noite, né? Então, é só para agradecer a presença de todos vocês. E aí eu vou começar logo, para a gente poder não perder tempo. Só como é que é mesmo? Peraí, para poder fazer aqui, compartilhar. Peraí, cadê compartilhar esse negócio? Compartilhar. O Divan está aí também, ó. Hum, hum, Isso aqui. Vocês estão vendo a minha aula aí? Estão, né? Então, Então, eu vou produzir a minha aula aqui. Bom, agora acho que dá para vocês todos verem, né? Então, apesar de que o Zé, né, falou que eu vou só expor os fatos, né? E cada um tome as suas medidas, né? Isso aqui hoje ainda é uma atitude individual, né? Então, eu não costumo, né, deixar, né, as ofensas que chegam para mim sem resposta. Então, eu costumo responder. Né? Então, eu vou pular essa parte e começar falando com vocês de um vinho que eu adoro, né? Que é um vinho, na minha opinião, que é fantástico, que esse vinho é o Cuvée, que, por sinal, ele tem meu nome, Cuvée Alexandre, a Casa Apostoli. É um vinho que tem uma... Não é um vinho ícone, é um vinho de segunda linha, né, dessa Casa Apostoli. Mas é um vinho que eu acho que ele vale absolutamente tudo que é cobrado por ele. Então, a gente realmente não tem. É um vinho que ele, por ser segunda linha, é um vinho que, em todas as avaliações, ele tem mais de 90 pontos. Né? É um vinho maravilhoso. E é um vinho Camené, e falar um pouquinho da uva, só para curiosidade, porque essa uva ela tem uma história muito interessante. É uma uva europeia e ela foi levada para o Chile, né? Como confundida com um Merlot. Né? Ela foi levada para lá com um Merlot. Enquanto que na Europa ela foi arrasada em 1870 por esse bichinho aí, por essa larvazinha que é o Phylloxera. Esse bichinho ele tem uma característica muito interessante, porque ele não só ataca a folha, como ele ataca a própria raiz, a própria seiva. Né? Ele vai para
para aquilo que é mais que nutre a planta. Então, ele é considerado, inclusive, a planta como infectada pela Flexera, ela tem um aspecto, né, que ela morre, definha muito gradativamente, não existe tratamento para ela, e ela se parece muito com a tuberculose. Naquela época, né, a tuberculose matava de forma muito lenta, a pessoa ia definhando, né, do mesmo jeito que a planta. Então, ela era comparada com a tuberculose das plantas. Das plantas. E aí tem até um cartoon aí de 1890, né, mostrando, né, a Flexera se alimentando, né. Ela tem origem lá no século XVI, esse bichinho aí, lá no século XVI, lá nos Estados Unidos, basicamente, e foi levada para a Europa em transporte de mudas, né, que eles não sabiam. E aí, com isso, aconteceu essa destruição lá, mais de 50% dos vinhedos franceses foram arrasados nessa época. Né? E, para nossa sorte, eles confundiram, né? A Carmener, que ela tem essa cor, né? Carmim, exatamente porque os campos são desse jeito. Essa foto eu fiz lá. É muito lindo esses campos de Carmener lá no Chile, né? Na época da colheita, é uma coisa fantástica. E aqui a vinícola, né? A La Postole, mostrando o vinho deles, que é o vinho ícone, né? É o vinho mais top, é o vinho 100 pontos dele, que é o Close Up Alto 2015, né? Então, essa aí é uma safra especial, esse vinho caríssimo, né? Então, assim, eu acho, particularmente, a minha opinião, eu não sou nenhum estudioso de vinhos, eu não gosto o suficiente para comprar uma garrafa de vinho dessa pelo valor que ela é vendida, né? Mas eu acho interessante, porque esse vinho que eu ver, né, é o vinho de segunda linha, é um vinho que eu acho que, assim, sinceramente, ele é maravilhoso e não perde nada. Como curiosidade, né, e aí entra a história, né, dessa vinícola. Essa vinícola, ela é uma vinícola francesa, né, que foi realmente construída no interior do Chile, né, no Vale do Colchagua, com todas as características de produção de uma linha de uma produção francesa. Né? Então, eles têm todos os cuidados. E aqui, né, do lado, né, junto com a vinícola, deve ser da Minha Seta, tem um restaurante com a área que a gente pode, né, visitar, e ele é simplesmente maravilhoso. Junto com ele também tem, esse aqui é a estudo de produção, é muito interessante porque eles trabalham em estudo de tonel. Então, a uva ela é colhida manualmente no andar de cima e ela não sofre nenhuma interferência de máquinas. E ela é julgada no andar de baixo, até para o andar de baixo, até chegar no último andar, que é onde ela vai ser colocada nos tonéis e guardada, né, nos tonéis de carvalho lá embaixo, por causa da temperatura. Então, em nenhum momento dessa produção existem máquinas, né, desde a colheita até a colocação nos barris. Muito interessante. O lugar é simplesmente maravilhoso, o Vale do Colchagua é simplesmente maravilhoso, e eles têm também algumas casas lá que você pode alugar, né, que é da própria vinícola, né, quem quiser passar alguns dias lá, então vale muito a pena, que é realmente maravilhoso. Né? Então, eu sou apaixonado. E aí, o que aconteceu? Eu saí daqui para conhecer essa vinícola. Né? Então, o grau de encantamento é tão grande, né, que eu saí daqui com minha esposa, peguei um carro, peguei um avião, desci lá em Santiago, fui para lá na maior alegria, né, achando que eu era o máximo, né? E aí, desci lá em Santiago e teria que ir para o Vale do Colchagua, que é aqui embaixo, né? E aí, saí de Santiago, né, para chegar no Vale do Colchagua. E, ao invés de sair pela estrada correta, eu fui parar em Vinha del Mar, né? Eu fui parar do outro lado, lá no Vale de Casablanca. Né? Então, eu que estava ali achando que eu estava abafando dessa história, cheguei lá, passei a noite, né? Igual um retardado, procurando o caminho de estrada de volta, né? E consegui no final, tive que voltar, como vocês podem ver. Vinha Del Mar, não tem estrada para chegar lá no Vale do Colorado, tive que voltar para Santiago e depois descer novamente. Mas acabei chegando lá em algum momento, né? Então, para mim, essa história ficou muito legal, porque eu fui lá exatamente para conhecer essa vinícola e ainda tive esse prazer de rodar praticamente o centro do Chile inteiro. Então, agora vamos para a nossa parte, né, gente? Ó, vou fazer aqui um brinde aqui a todos Legal, vocês. Mil. Parabéns aí. Um Muito brinde bom, hein, Mil? aos nossos colegas, aí, as pessoas que estão junto com a gente. Eu não estou tomando
apesar de que eu tenho certeza que eu tenho 2 garrafas, eu não consegui localizar a garrafa, mas eu peguei aqui um Ribeira, aquele que a gente pegou lá, ó. Esse é um Olha Ribeira, que legal. uma Siciliana, vou tomar com vocês aqui hoje. Boa. Vamos lá. Então, é muito importante, né, deixar muito claro, né, que aquilo que a gente está tentando falar nem sempre é aquilo que é entendido pelo outro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente faz as nossas requisições de procedimentos cirúrgicos, porque nós estamos falando aqui de defesa profissional, nós vamos falar de glosa, nós vamos falar de lei, de regra, e o que é mais comum, né, nesse processo é que as pessoas, às vezes, elas não têm o devido cuidado da forma de se expressar em documentos oficiais, né? Então, um pedido de cirurgia é um documento oficial. Então, tomar muito cuidado com isso. E aí, lembrando, então, que a codificação é simplesmente essa metodologia de estratificar, né? O que é codificar? É você pegar do procedimento que você vai fazer, que não deveria ser assim, a gente sabe que deveria ser código único, né? Ó, eu vou operar de hérnia. Pronto, coloca lá, hérnia e acabou, né? Só que acontece que não é assim. Por quê? Por que não é código único? Porque eles param vergonhosamente para nós uma tabela LB 92, 94, né? Então, assim, querem que você trabalhe com tabelas de 20 anos atrás, e aí o que foi tomou corpo, né? Fatiar o procedimento de uma forma que seria, digamos assim, lógica, cabível, né? Então, uma hérnia está pagando uma laminectomia. Pai, como é que você opera uma hérnia sem operar a laminectomia? Não tem jeito. A laminectomia tem que tirar a lâmina para entrar dentro do canal, né? Mas aí você coloca a laminectomia, coloca... por quê que a gente faz isso? Exatamente por causa dessa vergonha que é a nossa tabela, né? Que nós médicos aceitamos. Exatamente por isso. Ó. A gente acha que a gente está fazendo um procedimento que é minimamente invasivo. Só que quando a coisa dana com força. Né? Então, quando a coisa acontece de ruim, ela acontece com muita força. E aí, eu acho que a gente deve ser pago de uma forma justa e proporcional. Então, é isso que eu falo com os auditores quando eles me ligam, né? Quando eles dão o trabalho de ligar. E aí a gente entra num problema que foi aquela questão do rol taxativo, né? Teve aquela votação lá, o rol vai ser taxativo, não vai e tal. Então, ó, o rol, ele é taxativo. Só que existem situações em que o rol deixa de ser taxativo, né? A operadora está lá, ela não é obrigada a arcar com tratamento que não está aceito. Então, não adianta ficar pedindo, por exemplo, injeção de BMA, porque injeção de BMA não está no rol, né? A não ser que vocês inventem algum código, injeção de BMA, até onde eu saiba, ele é um procedimento que não está dentro do rol, né? Mas se a gente tem lá dentro, né, um substituto terapêutico, né, para isso a gente consegue fazer desde que haja comprovação de eficácia, recomendação de órgãos técnicos, né? Então, por exemplo, o FDA aprovou, né, o procedimento lá fora, né, a gente pode tentar requisitar aqui dentro. Por quê? Porque existe uma recomendação de órgão técnico lá fora, que é o FDA. Tá? Então, não é mais tão importante. Lembrando, então, que é isso que eu estava falando. A solicitação da cirurgia é o primeiro passo. Eu vou pegar muito nesse ponto da solicitação. Ela tem que ser muito bem fundamentada, tem que ter uma indicação muito clara para o procedimento, tem que ser completa. Não tem esse negócio de paciente com dor nas costas 6 meses, e aí você vai lá e pede uma cirurgia que tem R$ 150 mil de material. Entendeu? É uma coisa totalmente ilógica, né? Isso que a gente vê. Né? Então, a decisão tem que ter fundamentada e tem que conter a medicina baseada em evidência tem que estar ali. Né? Quando você coloca a sua codificação, você tem que justificar a sua codificação frente ao quadro clínico e aos achados radiológicos. Né? Se o paciente, por exemplo, não tem um achado radiológico, vou citar para vocês, um paciente, agora que o cara acabou de negar para mim, o auditor acabou de negar para mim uma síndrome não complexa, eu pedi uma simpatectomia, aí o cara vai lá e nega, porque o exame do paciente não tem nada, entendem? Assim, aí eu tenho que pegar o capítulo de livro, xerocar e mandar para ele, né? Porque não tem jeito de você ficar ensinando para o auditor aquilo que ele deveria saber, né? Então, a gente tem que também anexar
tudo que você puder fazer para poder deixar o seu pedido mais robusto, como colocar imagem, por exemplo, entendeu? É muito importante. Tem que sequenciar o CID do mesmo jeito. Gente, tem que preocupar, porque as operadoras, elas colocam a codificação de acordo com o seu CID. Então, você coloca lá um CID, por exemplo, sei lá, uma coisa grosseira, de uma tendinite e pede uma hernia de disco. É claro que isso aí já está dentro do processo de filtro deles, já barra ali. Já barra ali. Ele vai cair. Se você não colocar o ordenamento do seu CID com o ordenamento das suas doenças, você não vai conseguir aprovação dos seus procedimentos, tá? E é exatamente o que é justificar. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem um pedido, esse pedido é submetido a uma primeira avaliação, que é a chamada, né, primeira avaliação. Esse primeiro auditor, ele não precisa ser um especialista, pode ser um ginecologista, nada contra, gente, nada contra, um pediatra, pode ser um oftalmologista, tá certo? Que está fazendo uma avaliação de uma cirurgia de hérnia, de implante de eletrodo, entenderam? Esse cara vai escrever uma asneira, igual essa que eu acabei de citar para vocês, e vai devolver para você. E o que você tem que fazer? Fazer um relatório em cima da asneira que ele escreveu. Aí você destrói o indivíduo, né? Quando eu pego o cara escrevendo uma asneira igual a essa, eu destruo o indivíduo, né? Para ele poder aprender a ficar esperto, né? Por quê? Porque esse relatório, eu vou mostrar para vocês, ele vai ser enviado para a junta. Então, quando o auditor manda para você e você não escreve o relatório, você está deixando passar a oportunidade de demonstrar que ele não sabe o que ele está escrevendo. Então, esse primeiro relatório, ele tem que ser muito bem escrito. Aí a junta vai avaliar. E aí, esse terceiro, ele tem que ser um especialista. Só que acontece o seguinte, qual que é a definição de especialista? Porque é um especialista que tem que ser um especialista em dor, já que o procedimento está sendo realizado para dor. Entende? E aí eles vão lá e colocam um indivíduo, um neuro, um ortopedista, um anestesista, que não é especialista em dor. Ele não tem RQE de dor. Então, esse indivíduo, ele não é capacitado para ser o terceiro. Entenderam? Já que eu preciso do RQE para exercer a profissão da dor. E aí, o que acontece? Ele escreve outra asneira. Aí, o que você tem que fazer? Imediatamente produzir um outro relatório em cima da asneira que esse terceiro escreveu. E aí, isso tudo vai ser enviado para a ouvidoria da operadora pelo próprio paciente. Porque quem faz a queixa para a ouvidoria é o próprio paciente, porque agora não tem mais caminho. A junta, ela é decisiva. É assim que a ANS colocou. Então, se a junta definiu que não vai aprovar o procedimento, o único caminho que o paciente tem, qual que é? É enviar todos os relatórios para a ouvidoria. Né? E aí solicitar à ouvidoria que aquilo seja reconsiderado. Eles têm 5 dias úteis, 5 dias úteis para poder emitir um novo parecer. Se essa ouvidoria mantém o procedimento como negado, por exemplo, pela junta, o caminho daí para frente é uma NIP. Então, essa NIP, o paciente vai fazer no site da ANS. Ele vai precisar do número da ouvidoria, da queixa da ouvidoria. Sem ela, não se abre uma NIP. Tá? E aí, vai produzir, eles vão enviar um novo relatório, a operadora vai enviar um novo relatório para a NIP, respondendo à NIP, que ela pode continuar negando. Então, olha só, ela negou na primeira da auditoria, na terceira, na ouvidoria e depois na NIP. Ela negou 4 vezes. 4 vezes. Está parecendo que é Jesus Cristo, está parecendo que o cara está negando todo. E aí, o que acontece? Só resta ao paciente ir para a justiça. Só que antes dele ir para a justiça, você vai produzir um novo relatório em cima dessa NIP. Se houve alguma modificação, obviamente, né, do conteúdo. Tá? Por que eu estou falando isso com vocês? Presta atenção. Médico é bicho preguiçoso, certo? Médico é muito preguiçoso. Ele não gosta de escrever. Né? Mesmo ele sabendo, mesmo ele tendo conhecimento para tal, ele não gosta de escrever. E aí, ele, na maior parte das vezes, ele não produz esses relatórios. E aí, o que a justiça avalia? Apenas os relatórios.
Entenderam? Então, tudo que foi escrito dali para trás é o que vai ser avaliado pela justiça. Tá? Não adianta você tentar produzir mais nada depois, tá? Porque daqui para lá não se volta mais nesse processo. Tá? E aí, ó, a gente tem, dentro dessa NIP, a gente tem algumas regras. Esse aqui é um site da própria ANS, tá? E aí o que acontece? Isso aqui, gente, vocês têm que aprender a ler e estudar isso. Por quê? Porque é muito importante vocês passarem aí e olharem, porque tem primeiro, tudo que existe dentro da ANS, desde consenso até as próprias formulações, entendeu? Então tem tudo dentro dessas normas publicadas aí, tá? Isso aí é um local que vocês obrigatoriamente têm que ir para poder conhecer, tá? Porque se você não souber o que está escrito aí, dificilmente você vai conseguir escrever o que eu vou falar para vocês lá na frente, tá? E aí a gente entra na outra questão, que são as liminares, né? Então nós vamos para a justiça. Nós já passamos todo esse trajeto, vocês já fizeram tudo isso, e aí nós vamos para a justiça. E aí o que acontece? As justiças, primeiro, assim, o número de pedidos da justiça explodiu, né? Explodiu. Né? O número está absurdo, né? E a maior parte desses processos são para procedimentos que não constam no rol da ANS. Olha só que interessante. Então, eu vou pedir um BMA, injeção de BMA, não consta no rol, né? Foi negado em todas as instâncias e vai chegar na justiça. E aí, mesmo assim, o que acontece é que ela tem aprovado, a justiça tem aprovado. Vou mostrar para vocês. Quando eu vou fazer uma liminar, o que eu tenho que ter? Primeiro, um motivo justo para a negativa da cobertura. A operadora tem que ter esse motivo justo. Se ela não tiver o vínculo, isso aqui, ó, não tem de prendimento, tá vendo? Não está em período de carência, o vínculo contratual, e se esse motivo justo tem que estar muito bem determinado para a negativa de cobertura. O segundo requisito que tem que ter é a urgência da necessidade. Na maior parte das vezes, a dor é uma urgência. Mas agora eu tive o desprazer de pegar uma juíza aqui de primeira instância aqui em Brasília, né, que escreveu para mim, ela teve a capacidade de escrever, né? Ela teve a capacidade, eu acho que é vergonhoso para um juiz, eu escrevi para ela que era vergonhoso o que ela fez, né? Um paciente que estava sofrendo, né, e que ela declarou que não havia urgência do procedimento. Entendeu? Então, assim, o que acontece nesse momento é que a juíza nega a liminar, né, a antecipação de posse, né? O processo não acaba aí, não é porque você operou o paciente que o processo acabou, tá certo, pessoal? Esse processo vai continuar andando, e aí ela vai e me escreve isso. Então, assim, ela condena o paciente a 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, aguardando o resultado final desse processo. Entendeu? E aí, quando vai sair o valor de indenização, né, aí o seu advogado tem que ser muito bom, porque o seu advogado tem que lembrar para a juíza que ela fez o paciente sofrer durante 1 ano e meio. Entendeu? Foi por isso que eu falei com ela que era uma vergonha. E aí, quando teve a perícia, eu escrevi para o perito para ele poder justificar para mim os critérios de urgência e emergência definidos pelo Conselho Federal de Medicina. E a dor está lá como definição de urgência. Né? Então, é para ela poder aprender. Né? Quem sabe ela aprende. Então, a gente tem que ter um relatório médico, tá certo? Com tudo isso, com a necessidade do procedimento, os insucessos das terapias. Gente, tem que escrever que o paciente já fez fisioterapia, que ele já fez isso, que ele já fez aquilo, que ele já fez infiltração, tá certo? E que não tem outra alternativa. O paciente ele exauriu todo o tratamento conservador para depois fazer esse procedimento. E ele tem que ser o mais eficaz, certo? Que você está propondo. E aqui exatamente estava mostrando, ó, a quantidade de ações na Justiça de São Paulo. Aqui, ó, só de medicamentos no SUS, ó, 128 mil no ano de 21, e aqui, ó, plano de saúde, 112 mil. Nós estamos falando de uma população de pede medicamentos, né, de 100 milhões, 150 milhões de brasileiros que pedem medicamento na Justiça, enquanto que nós estamos falando de uma população muito menor
de pessoas com plano de saúde. Então, o volume, proporcionalmente, é muito alto de gente pedindo ações na justiça, né? E aqui vocês podem ver que a maioria absoluta, né, 88% das ações é favorável totalmente ao usuário, né? E se você somar com mais 4,29, você vai para 93% de ações totalmente favoráveis ao usuário, né? Auditoria à distância. Agora eu vou colocar para vocês algumas situações. A auditoria à distância, ela não é reconhecida, tá certo? Se a auditoria não é reconhecida e o CFM, o CFM veda a realização de auditoria à distância, quando a auditoria é feita sem, e a ANS aceita, né? Olha bem, interessante, o CFM nega, a ANS autoriza. O que os planos de saúde fazem? Fazem pela ANS. E o que eu faço? Processo o auditor do CFM. Entenderam? Porque o auditor, enquanto médico, ele responde ao CFM, não à ANS, não. Entenderam? Entende a diferença? A diferença é que o auditor, ele responde no CFM, não é no ANS. Então, o CFM, ele impede o médico de agir à distância, tá? Tá ali, eu já deixei ali para vocês. E aí, ó, quando ele faz isso, eu jogo ele nisso aqui, ó, responsabilidade civil. Entendeu? Isso aqui, eu estou mostrando para vocês, são alguns capítulos, né, algumas orientações, né, mostrando que os processos consultas do CFM, auditores, está tudo escrito aí bonitinho, mostrando para vocês que o auditor, quando ele nega o procedimento cirúrgico, o que ele está fazendo com o paciente? Ele está, mesmo que seja parcialmente, ele está condenando o paciente, né, a um sofrimento. E esse sofrimento, ele pode ser levado ao próprio auditor, e não à operadora. E é isso que eu bato na tecla. Enquanto vocês não estiverem processando os auditores na pessoa física dele, eles não vão aprender. Eu já tenho 5 processos aqui, ó, 5, na pessoa física do cara. Entendeu? Porque aí o cara aprende. Porque é só assim que eles aprendem. Né? E a hora que a gente começar a pegar isso aqui, enquanto instituição, e isso estou falando que é sobre a mídia como representante da neuro, da ortopedia, da anestesia, de todas as outras especialidades, a gente pode até partir para esse tipo de processo pessoal contra o auditor. Mas eu não posso fazer isso enquanto organização. Eu tenho que ter o quê? O aval de vocês, que são aqueles que estão sendo lesados. Então, aquele que é lesado, ele tem que procurar a instituição e aí, através da instituição, ele processa o auditor. Entendeu? Então, assim, esse é um caminho que eu acho que a gente vai ter que tomar, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar, né? Aqui é outra também, né, da responsabilidade civil, continua o capítulo dela, né? Eu peguei isso tudo que está escrito aqui e coloquei dentro de um texto, que é uma notificação extrajudicial que eu faço ao auditor. Eu dou a ele a chance dele voltar atrás, fazendo uma notificação extrajudicial. E olha aqui, o CFM falando que o auditor ele pode ser penalizado nas esferas civil, penal e administrativa. E o que eu faço? Eu só não coloco ele no penal. Ainda estou pensando se eu vou colocar no penal algum ainda, né, para eles poderem aprender. Né? Mas, assim, a civil e a administrativa é no CFM. E a civil é na Justiça Civil. Pronto, acabou. Né? Não tem conversa com esses caras. E aqui, ó, quem quiser saber, lê esse capítulo aqui, ó, do Responsabilidade Civil do Perito. Ó. Esse cara aqui, o Antônio Macena, ele é lá de Goiás, se não me engano, né? E ele escreveu esse capítulo, esse livro inteiro de perícia médica, e ele tem um capítulo nele que é só de Responsabilidade Civil do Perito. Eu peguei aqui várias coisas interessantes desse capítulo. Né? E aí, olha só, isso aqui eu coloco uma conclusão para o auditor, ó, tá vendo? Que a atividade dele, tá vendo? Ela, como qualquer atividade humana, ela não está indiferente à questão da responsabilidade civil. E ele pode ser processado, sim. Isso chama-se responsabilidade civil subsidiária ou regressiva. Esse é o nome que é dado no direito para aquela ação causada pelo auditor, né? Pelo mal que é causado ao auditor. Tá? Então, assim, para vocês poderem entender um pouco mais, e aí eu continuo. Isso aqui tudo é o texto que eu produzo, né, na minha notificação extrajudicial para o auditor. Né? Eu coloco para ele aqui, ó, a obrigação é sempre um dever jurídico originário, tá vendo? Ao passo que a responsabilidade, não, ela é jurídica sucessiva.
Entendeu? Então, ele vai ser culpado se houver dano, culpa e nexo de causalidade. Entendeu? Dano vai ter. Culpa foi ele que fez. E o nexo de causalidade foi a piora do paciente ou o sofrimento do paciente nesse tempo. Acabou. Então, é facílimo de fazer isso. Né? E ele, dever dele, aqui, ó, fazer abster-se de abuso. E aí entra onde nós estamos querendo chegar agora. Os auditores estão abusando de forma, todo mundo sabe, né? Exatamente por isso aqui, ó, inércia, passividade, descaso. E aí, o que nós estamos tentando agora? Nós estamos tentando fazer uma recuperação disso dentro da Sobramid, que a gente quer recuperar esses dados com vocês. Porque na hora que eu começo a pegar que todos os casos do auditor fulano de tal são negados, entendem? Olha, eu tenho 20 pedidos andando. Ele vai cair na mão de 20 auditores diferentes. Mas quando eu pego todos os casos de um auditor no Brasil que chegam para ele, né, através de vocês, porque o convênio não vai me dar isso. Concorda? É óbvio que não. Vocês têm que me dar isso. Aí eu pego o nome desse auditor e eu consigo localizar qual que é o grau de envolvimento desse auditor com o trabalho dele. Ele trabalha para a operadora, pessoal. Ele não trabalha para você, não. Ele trabalha contra você. Entenderam? Ele trabalha economizando para a operadora. Qual é o auditor que está pensando no bem do paciente? Não conheço nenhum. Então, o que a gente precisa é formalizar isso em dados, né? Ter esses dados de modo macro no Brasil. Não os dados do Alexandre, ou os dados da Cecília, ou os dados... Não, são os dados de todos nós, né? E aí continua também, né, a resolução Consul, né? Olha só, isso aqui é importantíssimo. A resolução Consul, ela fala da formação da junta médica, né? E ela fala lá que, tá vendo aqui, o terceiro, ele tem que ser de acordo com um acordo comigo e com a operadora. O que a operadora faz? Ela te manda uma lista, 4, 5 indivíduos que trabalham para ela. Entenderam? 5 indivíduos que trabalham para ela. Onde é que está aí, nesse caso, aí, a lisura do processo? Né? Ela foi vendida há muito tempo. Né? E aqui também a resolução de 2001 do Conselho Federal de Medicina, 1614, essa aqui é importantíssima. A maioria dos auditores que eu tenho, né, na minha lista caem nesse aqui. Tá? O que acontece é o seguinte, por exemplo, a Unimed já foi esperta, tá? A Unimed já foi esperta. Já peguei uns 2 ou 3 da Unimed, aí a Unimed, já mandei para você, aí agora a Unimed já está pegando o que ela faz. Todos os auditores, né? Primeiro auditor, sempre o primeiro. Aquele que te responde na primeira vez. Ele tem que ser do seu estado. Ele não pode ser de fora. Porque ele tem que ter registro no CRM do seu estado. Entenderam? Então, por exemplo, a Unimed está fazendo o quê? Ela está pagando 4, 5 registros de CRM para os auditores dela. E ela coloca agora para os estados que cada um vai trabalhar. Entendeu? Então, ela registra o médico, porque a maioria dos operadores não faz isso. Bradesco, Sul América, a Mil, então, menos ainda que ela faz isso. É tudo Rio de Janeiro. Todos os auditores são do Rio de Janeiro. Né? Então, eu já chego lá e falo assim, olha, deixa eu te falar com você uma coisa, amigo. Presta atenção. Nessa resolução aqui, ó, você não pode nem estar falando nada. Porque eu já olhei aqui no CRM e você não tem registro ativo aqui. Então, eu vou te dar a chance de você cair fora desse processo. Entendeu? E aí, o que acontece? Ele não cai fora. Né? E ele insiste no processo. Aí, o que eu faço? Processo no CRM. Muito fácil. Né? Então, eu dou para eles, junto com aquele aviso lá, esse aviso de que a junta médica tem que ser presencial. Ela não pode ser online, de acordo com aquela regra que eu falei com vocês. Né? Aí eu falo, como que vocês aprendem a fazer isso? Como é que eu aprendi a fazer isso? Lendo, gente. Lendo. Isso aqui é um livro que até o Wilker, que era presidente da SBN, né? Ele tem um site, que esse site se chama Fórum da Codificação, que eu recomendo a vocês, né?
que vocês entrem no site, né, peguem esse material aí, 39 dicas para se proteger contra os abusos, porque ele já coloca todas as regras, conceito federal, regra do conselho, e a ação que o auditor está fazendo. Se ele faz isso, ele está indo contra essa regra. Se ele vai, aí o que eu faço? Eu vou lá, pego a regra, leio a regra, escrevo a regra e processo o cara, entendeu? E aqui, ó, são os manuais. A gente tem que estar com os nossos pedidos de acordo com os manuais. Não adianta você querer inventar codificação de pedido, pessoal. Não adianta. Por quê? Porque quem determina qual é a codificação não é a operadora e não é você. É a sociedade. Então, esses manuais de neurocirurgia, da ortopedia, da SBOT, da SBM, eles têm que estar na cabeça de vocês. Vocês têm que codificar de acordo com esses manuais. Porque se vocês codificarem de forma errada, né, eles vão cancelar, obviamente, e com razão. Né, e com razão. E aí entra a nossa proposta. Como nós vamos fazer bem feito? Olha aqui. Isso aqui, esse tanto de coisa escrita aqui. Sabe o que é isso? Isso é prompt. Prompt é um comando que é dado para o chat GPT. Tá certo? Então, eu peço para o chat GPT fazer assim, ó. Eu coloco lá, inclua a descrição detalhada da evolução da doença. Isso aqui, eu peço, cada uma dessas etapas, eu peço ao chat GPT para fazer para mim. Eu coloco o prontuário do paciente lá, entenderam? Você sobe o prontuário do paciente lá, obviamente você tira a identificação, sobe o prontuário, ele lê o prontuário do paciente e faz para você. Tá certo? Então, olha lá, justificativa baseada em evidência para cada código, utilizando o DUT, especificação da codificação, inclusão de resultado de exame, explicitação do fracasso do tratamento conservador, relato de impacto em qualidade de vida, discussão sobre risco e benefício dos códigos que você está fazendo. Quem é que faz isso no pedido? Quem é que faz isso? Ninguém. Ninguém coloca risco e benefício daquele procedimento que você está fazendo. Você acha que você vai fazer tudo que você faz com o paciente não dá errado? Claro que dá, né? E a disponibilidade para diálogo, né? Então, a gente criou essa IA, que a gente chamou, né? Fizemos uma parceria com um colega do Rio de Janeiro, e a gente está usando essa IA, né, para fazer uma justificativa do pedido da negativa. Certo? Então, a gente precisa justificar isso com a base da codificação do uso do material da UPME. Tá? E aí, a gente criou esse aqui, que é o MED Previsão. Tá? O MED Previsão, deixa eu ver se esse aqui, ele é um áudio, é um videozinho, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Aqui, ó, só um exemplo para vocês poderem ver. O que eu fiz? Ó, eu faço uma resposta referente à negativa, tá, e passei a negativa para dentro do chat GPT, dessa nossa IA. Né? Tudo isso aí é negativo, tá vendo? Os resultados de exame, tá vendo? Ressonância disso, ressonância daquilo, tudo lá. Ó, foi colocando, tudo lá, tá vendo? E aí, ó, ele foi e me deu, segue a resposta formal ou negativa do material, considerando que o procedimento foi autorizado. Olha bem, o material, só o material. Olha lá, ele vai justificar para mim as codificações. Aí agora eu vou, justificar, já vai para os códigos, eu separo as perguntas. O ChatGPT, você não pode fazer uma pergunta única. Tá vendo? Revendo as respostas, eu preciso que você junte as duas. Aí o que ele fez? Juntou as duas. Fundamentação técnica, tá vendo? Riscos associados negativos do material. Conclusão. Então, é dessa forma que a gente está trabalhando com esse material. Ó. Aqui, ó, é a codificação, ele escrevendo a justificativa de codificação uma por uma. Ultrassom ultraoperatório. Por que eu preciso? Olha lá, ele colocou um artigo da Naruse, ó. Bloqueio peridural subdural com corticóide. Olha lá, ele colocou lá artigo lá e citou o porquê. Tá vendo? Materiais solicitados. Agulha, olha lá, e ele justificou no artigo do DIR, tá vendo? É isso que essa nossa IA está fazendo para nós. Tá vendo? Então, ele coloca lá, ó, ele faz exatamente aquilo que eu peço. Ó. Faça um complemento. Ó. Agora eu estou pedindo para ele colocar as complicações. Ó.
dos tratamentos, ó, vamos lá. Se não for proposta a cirurgia, se não for autorizada, o que vai acontecer com o paciente, né? As complicações conforme a qualidade de vida do paciente, ó. Aí o que ele vai fazer, ó? O que ele está colocando lá, ó? Consequências da não realização da punção extraarticular, tá vendo? Denervação percutânea. Olha lá, consequência da não realização. E aí, ele vai fazendo essa fusão, né, através de prompts que a gente cria, entendeu? Então, isso é o que a gente está desenvolvendo. Para quê? Para que vocês possam colocar um comando simples aqui, né, e não precisar fazer esse comando que eu estou fazendo todo ali. Tem que pensar tudo que eu estou pensando ali para fazer, né? E aí, de uma forma que seja tão rápido, vocês vão colocar lá a negativa do auditor ou o seu pedido e falar assim, esse aqui é o meu pedido, melhore meu pedido, melhore esse pedido para mim, justifique esse pedido para mim. Olha lá, faça uma fusão dos últimos textos que você produziu. Agora ele vai simplesmente juntar tudo que ele fez agora, complicação, o PME, tá vendo? Contestação baseada lá, em evidências, tá vendo? Em impacto de qualidade de vida. Já está indo. Olha que legal, olha como é que ele faz. Ele pega código por código, isso aqui são os códigos que foram negados, né? Obviamente. A denegação foi negada, tá vendo? Aí ele cita a justificativa técnica, ó, coloca o artigo, tá vendo? Coloca o resumo do artigo. O que vai acontecer se você não fizer isso, se eles negarem, tá vendo? Então, é isso que nós estamos fazendo para vocês, tá bom? Mas, para isso, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, para terminar, né, eu queria mostrar para vocês aqui, olha, isso aqui é uma que eu produzi, para um caso meu, né? Então, começa aqui, ó, tá vendo? O resumo, o relatório médico, né? Aqui é o resumo, a pedido da família, forneço o relatório da descrição detalhada do caso. Isso aqui é porque o paciente ia entrar na justiça. Olha só, toda a historinha do paciente é aqui, ó, é uma dissectomia endoscópica, tá vendo? Dissectomia de estenose canal. Aí tem as medicações, aí tem aqui os procedimentos não autorizados, tá vendo? Todos eles, ó, os materiais não autorizados, procedimentos não autorizados, e aí vai, ó. E todos eles citados de acordo. Ó. Aqui, por exemplo, ó, justificativo para o uso das agulhas, né? Todo o material das agulhas, né? Por que eu preciso das câmeras? Aqui toda a referência bibliográfica, tá vendo? Então, é uma resposta com não sei nem quantas páginas, né? Deve ter 12, 15 páginas isso aqui, um relatório desse, né? Isso aqui produzido com a IA. Entendeu? Não fui eu que produzi isso, não. Foi a IA, através das perguntas que eu fazia para ela, que ela produziu isso para mim. Tá? Então, o que eu estou pedindo para vocês é isso: enviar o projeto, as negativas de vocês, né? Para o projeto negativas da Sobramed, né? Tem que retirar os dados de identificação do paciente, a LGBT, a GPD. Ela não permite que a gente deixe dados de identificação, né? A IA vai ler esse e-mail. Se os dados de identificação do paciente estiver lá, ela vai deletar imediatamente o e-mail, ela não vai ler esse e-mail, né? Então, a gente pede para vocês mandarem o pedido e a negativa. O seu pedido e a negativa. Gente, olha só, não tem identificação de vocês. Ninguém sabe quem é vocês, não. Ninguém sabe quem está fazendo o pedido. Não me interessa saber se a Cecília sabe fazer pedido, se o pedido do pessoal daqui é ruim, se o Márcio Fim faz um pedido péssimo. Isso não me interessa, não. O que me interessa é produzir para vocês um conteúdo que vocês consigam utilizar através dessa IA, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai somente mapear, né, essas negativas, a atuação das operadoras, o comportamento delas, os argumentos que eles utilizaram, né? E depois, a gente está esperando que no nosso congresso, agora em junho de 25, né, a gente consiga liberar essa IA para uso geral de todo mundo, dos associados, né? A gente consiga liberar para vocês poderem usar, né, essa IA de uma forma tranquila, tá? Então, gente, é isso. Eu queria só agradecer para vocês. E agora vamos abrir para discussão, Zé. Perfeito. Nem falei tanto assim, Zé Luiz, tá vendo? Viu? Tá Foi vendo, Zé Luiz? maravilhoso. Essa aula Passei sua é 30 minutos agora.
Não, essa aula sua é excepcional. Você sabe quanto a gente gosta de tudo isso que você coloca. Deixa eu abrir os microfones aqui. E enquanto eu estou abrindo aqui os microfones, queria te falar o seguinte, Tem uma muita coisa para. regra, muita lei, né? Mas não é o objetivo agora da gente de eu Sim, ficar citando 500 regras. Não, o objetivo é vocês saberem que isso que eu estou falando ali é possível de ser produzido de uma forma que, quando o pedido chegar na operadora, vai ser muito difícil para o auditor ele falar não para vocês, entendeu? sim, sim. Mil, queria falar uma coisa assim e tentar organizar um pouco. Você colocou aquele slide fabuloso, muito clássico ali, mostrando as etapas, né? Uhum. O pedido, então o colega fez o pedido, foi para a primeira opinião. Depois da primeira opinião, você teria que só apontar um médico para a junta médica, que é o que o colega da primeira opinião fez. Ali que você coloca um relatório. Você não só aponta, você coloca um relatório, tá? Eu nem aponto, Zé. Você Eu nem nem aponta aponto. nada, você põe um relatório. Perfeito. Isso, Daí a junta vai negar. Você já sabe, isso aqui é uma máquina para negar. É igual você ter uma para IA para negar. autorizar, ele tem a IA para negar. Aí você vai fazer um terceiro relatório para o paciente se manifestar perante o convênio lá que chama Na operadora, a operadora, que na chama ouvidoria, ouvidoria, na ouvidoria. ouvidoria, Ouvidoria. ouvidoria. É, E daí, finalmente, é o último que você vai colocar na ANS, tá? Essa é uma isso. sequência. E por isso a IA precisa ter essa ajuda, porque senão ninguém vai ter tempo para fazer tudo isso, como você está me dizendo. E aí, o que eu queria colocar aqui para os colegas, a gente tem falado isso, acho que você vai concordar muito bem, que até vem um exemplo de você, meu amigo, uma juíza que você questionou num dos seus relatórios, que provavelmente o auditor que não foi escolhido por você, foi escolhido pela operadora, ele seria funcionário do plano de saúde. E a Isso. juíza falou assim para você, então prove, né? Prova. E Isso. dê a prova disso. E a prova está em todo o Brasil. Colocar para nós essas negativas, para a gente falar assim: olha, esse médico, ou esse, ou esse, ou esse, a gente listar, segue o mesmo padrão de negativa. E essa é a prova. Nós vamos tornar isso uma prova contra as operadoras. Então, nós vamos ganhar, na verdade, nós estamos num passo de ganhar robustez, não é verdade? Para ter mais força perante as operadoras. Eu queria apenas reforçar, ao mesmo tempo ouvir se foi, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Quando a gente começar a receber, né, de vocês, né, que estão aqui participando, o pedido com a negativa, né, a gente começa a compor uma base de dados sobre a atuação desses auditores na defesa da operadora. Porque, por exemplo, o auditor que é correto, ele vai falar assim, ele vai negar a cirurgia para mim, negar para mim que fiz um pedido ruim, mas vai autorizar para o Zé Luiz, vai autorizar para a Cecília, entendeu? E por quê? Porque o pedido dele está mais coerente. Né? Sim, Então, esse a gente vê que é um auditor que ele está agindo de forma adequada. Né? Mas isso não é o que sim, a gente vê. sim, perfeito. Vamos pegar os nossos convidados aí, começando aí com o Valadares, que é o mais novo, sempre os mais novos, né, Valadares? Isso. Como é Apesar que. dos cabelos brancos, né? Isso aqui É, é eu que pintei para disfarçar, tá bom? eu imagino, imagino. Essa aula do Alexandre aí é maravilhosa, né? Eu já vi algumas vezes e eu concordo com tudo que ele falou aí. E eu acho que esse aplicativo aí, essa IA que ele está desenvolvendo aí com o colega do Rio, eu acho que ela vai nos ajudar muito a resolver várias questões, né? Eu aqui na minha prática, eu vejo assim várias situações assim que são extremamente absurdas, né? E a gente faz tudo isso aí, a gente faz relatório, a gente contesta, a gente abre NIP e muitas vezes termina indo para o meio da judicialização. Isso, claro, que é
decisão e um caminho a ser tomado pelo paciente. Eu nunca tento interferir nisso, né? Mas assim, a gente faz tudo. E assim, a gente vê as coisas mais absurdas. Só um exemplo aqui para ficar claro, de uma denervação facetária, né? Ou risotomia. A Unimed, aqui onde eu trabalho, mandou um comunicado para nós médicos, dizendo que para que a gente solicitasse isso, a gente teria que pedir uma eletroneuromiografia, né? Eu não sei de onde eles tiraram isso, porque dor facetária articular, eletroneuromiografia não vai acrescentar em absolutamente nada para o Pois é, diagnóstico, né? a pessoa que escreve isso não é médico da dor, ele não entende o que ele está falando, né? É. Concorda? É verdade. Eu contestei isso, né? Eu fui, falei com a diretoria e eles ficaram de rever, né? Mas assim, são as coisas mais absurdas. Mas só para concluir, eu ouvi a participação dos outros colegas aí também. Na minha prática é isso aí. A gente faz tudo isso aí e muitas vezes a gente só consegue resolver mesmo através da judicialização, porque o paciente, depois de muitas tentativas, e o paciente, na verdade, é quem sofre a dor, né? É quem sente na pele, e enfim, é isso aí. O Valadares, eu queria aproveitar essa sua fala aí para colocar uma coisa absurda, na verdade. O rol é ridículo, né? A pessoa que escreveu o rol, ele está pensando em outra coisa, não está pensando nem no paciente, porque eles consideram risotomia como denervação facetária. E só que na hora de autorizar, você entendeu? Porque a dor facetária, vocês sabem bem, a descrição hoje de vocês, quem não colocar que o paciente não tem dor facetária, não vai autorizar uma risotomia. Só que o código é risotomia, não é da denervação. Apesar de nós aí que trabalhamos corretamente, sabemos que são coisas completamente diferentes. Então, está totalmente errado a maneira de compreender, de usar, de entender a propósito próprio da própria operadora, com o bel prazer, como eles consideram que os pequenos abaulamentos são hérnias, quando interessam para negar uma risotomia, e imensas hérnias não são hérnias quando eles querem negar uma endoscopia, por exemplo. Então, isso tudo é um jogo de palavras e nós estamos no meio disso. Isso é uma coisa que tem que ser revista. É por isso que ele pediu para você o eletroneuromiografia, porque ele fez correlação da denervação com a isotomia, pensando aí e misturando tudo, todos os termos. Nem o cara que escreveu sabe o que ele estava falando, né? É O verdade. Márcio, Oi. Para você ver onde é que nós chegamos, né? Acho que a gente deixou aí, vamos dizer, né, o sistema correr solto, né, achando que a autonomia nossa nunca seria abalada, né, do ponto de vista que, né, o que o médico falava aí no passado era uma lei incontestável, né, quer dizer, nós tínhamos o poder da palavra, né, mas que o Mil acabou de falar, né, o que a gente está tentando desenvolver agora, um projeto aí, né, de uma inteligência para nos ajudar, eles já estão usando isso aí há 20 anos na nossa frente. Então, você vê que algumas vezes vem, né, alguns questionamentos que a gente até, poxa, como que eu me defendo de uma solicitação de uma eletroneuromiografia para, né, um procedimento onde a eletroneuromiografia não está nem nos autos? Aí é o que o Bill falou, né? A gente tem preguiça de... A gente sabe que, né, um exame que a gente não pede para aquilo, mas ao mesmo tempo a gente já, né, vai, né, não quer buscar o embasamento para nos defender, né, de um pedido de exame. Quando a gente fica pedindo alguns exames, né, para um convênio, principalmente aí, né, quem é afiliado à Unimed, né, um convênio quase que é próprio nosso aí algumas vezes a gente é questionado por alguns questionamentos, né, e algumas vezes, né, para fazer uma infiltração, teste de um ombro para uma artrite acromioclavicular, e, né, algumas vezes já precisei pedir uma ressonância magnética para um custo de um procedimento, né? Depois eles ficam falando de custo, né, de o aumento desse ônus aí do cliente, e a gente vai vendo essas disparidades que, né, o próprio sistema vai colocando. Claro que algumas vezes a gente começa a entrar aí no mercado, né, o PME sempre vem algumas vezes forte dentro de alguns procedimentos, onde que eles tentam, né, do jeito, né, mais grosseiro algumas vezes, até baseado em tempo, né? Se sabe hoje que esses planos grandes, né, rodam carteiras, né, a cada 2 anos no máximo.
Então, se eles puderem dar uma empurrada em algum procedimento, né, para frente, esse paciente acaba mudando de plano e o procedimento não sendo realizado. Então, isso daí também são vários outros fatores aí que vão acontecendo. Mas eu acho que a nossa defesa tem que partir da gente mesmo, né? Então, nós temos que estar armados, nós temos que saber nos defender. Escrever um relatório de 12 páginas, sinceramente, né? 99% de nós mesmos vamos desistir, né? A gente não vai ficar levando isso à frente. Vai escrever igual o Mil falou, né? Paciente está com dor nas costas, está aqui reclamando, está isso. Fez fisioterapia, tomou esse ou aquele medicamento, né? Isso já não preenche bons critérios mais para a gente conseguir. E acho que sem essas armas aí, sem a gente conseguir, né, ter acesso à facilidade de gerar, né, material com boa referência bibliográfica, né? Talvez aí fica até uma pergunta aí, né, pro Alexandre aí. Vi ali, né, que ele vai pontuando algumas referências bibliográficas. Acho que até algum colega perguntou aí. Isso já está automático aí no sistema que vocês estão gerando, né? Isso daí está dentro do, né? Fica até uma pergunta minha, vocês já estão rodando dentro de um GPT, que ele já está previamente abastecido, como que vocês estão abastecendo o sistema, né? Talvez acho que é isso aí que vocês estão procurando agora, né? Atrelar uma negativa a uma bibliografia para, né, para ali bem respaldado o porquê da agulha, o porquê do medicamento, o porquê que é bilateral, o porquê que eu tenho que fazer esses 3 pontos. Acho que é por aí que está indo, né, meu? É o seguinte, respondendo a sua pergunta, o que a gente fez? O que a gente fez, assim, a gente colocou 3 núcleos, né? Nós colocamos dentro da IA, a IA ela está dentro do ChatGPT, mas ela não tem contato com o ChatGPT e ela não tem contato com a internet externa, certo? Por que essa IA não pode ter contato? Por que ela não pode ter contato com a internet externa? Ela tem que ser alimentada pela gente. Nós temos que alimentar com artigos, sabe por quê? Porque ela, diferente do ChatGPT, ela vai buscar, né, lá na internet qualquer coisa, entendeu? Aqui eu coloco uma base de dados de qualidade para ela, entendeu? Então, eu coloco, por exemplo, um tratado de dor, um tratado de dor inteiro lá dentro, entendeu? Eu coloco livros de intervenção inteiros lá dentro, entendeu? Artigos mais recentes, mais novos, dos últimos 5 anos, a gente selecionou esses artigos e colocou. Essa é um núcleo que a gente chama de núcleo científico, né? Depois tem um outro núcleo que é chamado núcleo jurídico, né? Onde a gente pega todas as leis, regras, né, que existem já, tudo que você puder imaginar eu peguei, gente, tudo. E a gente colocou tudo dentro desse núcleo jurídico, né? Ação na justiça, sabe? Um monte de coisa que a gente colocou lá dentro. Para quê? Para ele poder ler aqui o jurídico, ler aqui o administrativo, que agora é CFM, então tudo do CFM, do CRM está aqui também. Então ele lê aqui, casa nisso aqui e te dá uma resposta, que pode ser absolutamente científica apenas. Ela pode chegar e falar assim, olha, o artigo é esse, ou ela pode ir engrossando a voz, entendeu? A IA pode engrossar a voz. Você vai escolher uma IA, você vai fazer lá tem uma seleção, se você quer uma IA científica, ou se você quer uma IA mais jurídica, mais agressiva, entendeu? Então, ela vai fazer aquela formatação de aviso, de notificação, ela vai falar com o cara onde que ele está errando no Conselho Federal de Medicina, entendeu? Então, aquelas regras todas que estão lá, onde ele está infringindo regras, isso vai cair. Então, esses núcleos, eles estão sendo alimentados junto com esses dados que vocês estão trazendo para a gente. Tá? Então, são dados que a gente não tem externos. Tá? O ChatGPT não busca externo. Tá? Esse IA não busca do ChatGPT externo. Tá? Muito bom. O Cissa, fala você, minha amiga. Eu já vou liberar também o Gilvan também já aqui. Gilvan, até queria fazer uma pergunta, vi no chat. Eu já vou liberar ele. Fala você um pouquinho. Eu vou dizer que às vezes, quando tem que fazer alguma coisa um pouquinho mais complexa, me dá até uma certa tristeza, né? Porque é um vai e volta tão grande que cansa. E só para não me alongar muito, uma história engraçada que tem pouco tempo, fui pedir uma crio, e aí a resposta do convênio veio assim, da seguinte forma, era uma dor neuropática, né, uma lesão de nervo periférico, era secundária, o paciente já tinha pulsado, e aí eu fiz a solicitação da crio, mandei artigo, escrevi pra caramba,
Aí, no final, a junta médica, para resumir, falou assim: a radiofrequência refrigerada não, como se não tivesse um porquê, que eu poderia fazer a radiofrequência convencional. Aí me liberou o material para a radiofrequência convencional. Eu falei: vocês não entenderam nada do meu pedido? Nada, Nada, nada você pediu. nada. Eu não pedi porque, né? Termos parecidos, e aí, quer dizer, ou seja, o que comprova que realmente essas pessoas, na verdade, não têm habilitação nenhuma, né, para julgar, para interceder e para finalizar aquilo ali e juramentar uma situação. Né? Então, quer dizer, confundir realmente radiofrequência refrigerada com crio foi penoso, né? Ainda contraindicar e pedir para fazer uma radiofrequência convencional numa paciente que tinha uma lesão de nervo periférico, né? Então, uma dor neuropática secundária. Então, assim, acho que é absolutamente necessário. Eu realmente não sou a melhor pessoa de computador, mas o Bruno, que é um colega que a gente trabalha junto na UERJ, ele me apresentou, na verdade, toda essa parte, como a gente está fazendo as coisas juntas lá na Regenerativa, e aí a gente fazendo os prompts. Então, na verdade, é como tudo na vida, né? Você tem que saber o que você quer e você tem que saber mandar. Porque se você não dá o comando, você não consegue atingir Dá. o seu objetivo. Então, acho que é Hoje está bem por assim. aí. Se você não souber pedir para ela, ela não faz para você. Né? O nosso objetivo é tentar simplificar isso para você poder dar um ou dois comandos apenas, e às vezes até com linhas Sim, já pré-escritas, né? Para você sim. poder clicar nela e ela já te dá a resposta, sabe? Então entendi. Achei bem legal, porque são duas temáticas, a parte médica, a parte jurídica, e colocar uma personalidade da IA que seja mais assertiva, combinando toda essa parte científica e também com o que, na verdade, é a parte que a gente não sabe, que é a parte jurídica. Então, estou aí ansiosa para ver. Bom, vai ser Legal. legal, legal, viu? Vamos liberar o Gilvan aqui. O Andrezão, Andrezão tá ouvindo a gente aí? Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Ma- Sei que você está trabalhando, quer colocar alguma coisa, amigo, para nós? Não, primeiro, parabéns por mim mais uma vez. A aula já era boa, parece que agora está melhor. É, eu sempre, como cético assim, eu fico meio receoso. É o famoso sob pena de, né? As coisas só acontecem sob pena de alguma coisa, né? E o que eu tenho percebido, eu já falei isso em outras reuniões do mesmo tema, é que parece que eles não estão nem aí mesmo, né? Então nega e pronto. E aí chega na última negativa e não tem mais o que fazer naquela instância, e a instância imediatamente à frente, o paciente não tem nem vontade, nem a raça de seguir em frente, né? Essa para mim, é a grande questão. É. Não, André, na você tem toda a verdade, eu razão. entendo o que você está É. falando, André, porque às vezes também o médico tem que brigar demais pelo paciente e às vezes o paciente nem está entendendo essa briga também, não é isso? Mais ou menos? O paciente não tem, muitas vezes, vontade, recurso, às vezes, e tem preguiça de ir atrás disso, né? De ir Sim, atrás disso. sim. Por isso Verdade. aí, meu, a gente tem que chamar o Por paciente isso, junto, né, para ver, para é por entender isso, André. o querer dele, É, né? exatamente por isso, André, que eles negam, entendeu? Porque Eu sei sabe disso. quanto é 5% das negativas vão para a justiça. 5%. Então, 95% daquilo que eles negam, entendeu? Não vai para a justiça. E aí que eu estou falando Sim, com vocês, na hora que a gente começar a reverter isso para uma ação pessoal em nome do auditor, onde o cara vai responder com o CPF dele, entendeu? Eu acho que aí nós vamos começar a mudar a conversa, sabe? mas Nós a vamos pergunta é, eu, como médico, posso fazer isso ou é o paciente que ah, tem que fazer isso? claro, claro, você pode fazer isso tranquilamente, entendeu? Você pode fazer, olha, processar na justiça, qualquer um pode processar qualquer pessoa, Não, né? quando eu falo poder É, fazer, é questão não, de ter fundamento sim, lógico mas e claro.
Não, claro, eu entendi. Mas, digo assim, é que a gente pode tranquilamente, você, quanto médico, na defesa do interesse do seu paciente, uma vez que foi comprovado que aquele auditor agiu de uma forma inadequada, e aí que está o problema. Quando a justiça, o que o Zé me falou, que a juíza virou para mim e falou para mim, não prova que ele trabalha para o convênio, entendeu? Hum, Para eu provar que ele trabalha para o convênio, eu tenho que ter todo o passado dele, né? Então, é uma dificuldade que a gente tem hoje. Por isso que a gente não consegue, eu ainda não consigo provocar um processo na Justiça Civil, entendeu? A não ser em alguns casos muito específicos, eu tenho alguns, mas alguns casos muito específicos. O sim. Andrezão, o que eu estou entendendo nessa conversa, que você levantou, esse tema importante, é assim, vamos supor, inclusive, se o paciente não quer, não está disposto a essa briga, né? Está cansado, quer fazer outra coisa, ou nem quer participar disso, mas você teve uma negativa sem base médica, né? Dentro dessa negativa, sem critério correto, a nossa ideia é que se a gente se movimentar contra o auditor, já foi importante, mesmo que a gente não ganhe esse caso, tá? O paciente tem o direito de abrir mão do tratamento, mas a partir do momento que o auditor te dá uma resposta que não condiz com a realidade, ele está te agredindo. E nós somos Eu agredidos gostaria de fazer muito. isso via sociedade, Zé, sabe? É, Via é. sociedade. A gente Por fazer isso isso que a gente pode pôr a da sociedade, exato. sociedade, é, a sociedade para processar o auditor no CPF dele. Sabe por quê? Porque ele vai gastar o dinheiro dele para poder pagar o advogado dele. Porque o convênio não vai pagar para ele, não. O convênio não vai Sim. defender ele, não. Entendeu? Quem vai É ter que se ele que vai defender ter que gastar o é o dinheiro dele. médico, né? É isso, né, meu? Ué. É isso. Entendeu? E aí, na hora que a sociedade começar a processar esses indivíduos no CPF dele, tanto na esfera administrativa, no CRM, no CFM, quanto na esfera civil, eu acho que a gente vai começar a Hum. mudar esses. Viu, André? Existe, não, existe, porque até onde eu saiba, e me corrija se eu estiver equivocado, eu faço um procedimento, eu faço uma solicitação de um procedimento para um paciente onde ele teria um reembolso. Eu não tenho qualquer relação com o convênio. Quem tem a relação com o convênio é o paciente, né? Sim. Então, salvo se o auditor não cometer, por exemplo, durante a sua negativa, qualquer coisa que já aconteceu, né? Por exemplo, simplesmente por falar que não tem indicação nenhuma, já é uma certa, entre aspas, calúnia, né? Se não tem indicação, né? Digamos assim. Sim, Uhum. sim. Mas, salvo isso, eu não tenho relação com o convênio. Então, a minha dúvida é: o que eu posso requerer e o que eu posso questionar nesse momento? Se a minha relação não é nenhuma com o convênio, não tem relação nenhuma Mas com isso. a partir do momento, André, que ele te fez uma resposta com baseado em defesa médica, você fez um pedido médico, é uma Hum. infringência, e ele respondeu algo inadequado, é uma infringência ao Código de Ética. No mínimo, uma ação no CRM ele tem que ser levado para ser Isso, investigado. mas aí E já isso vai dar perceba que. trabalho para ele, amigo. Entendeu? Concordo, super concordo. Mas aí já perceba que a discussão ela já não está mais na liberação ou não do procedimento, né? Sim, É outra perfeito. discussão, né? Isso, eu Sim, estou não, sim, concordando. exato. Aí não, a discussão, André, ela já saiu da esfera da aprovação do procedimento para uma esfera de Exato. legalidade. De legalidade, entendeu? A aprovação do procedimento tem que ser uma solicitação do paciente na justiça, É. né? E não nossa, não nossa. Andrezão, todo dia que você ouve algo, se você for agredido por um colega, agredido que eu digo, infringido eticamente por um Uhum. colega, dentro de um ambiente de trabalho, obviamente você vai fazer uma retratação de alguma maneira ou vai tomar uma providência dentro do que você pode. E o que ele está te fazendo legalmente dentro do pedido, na resposta que ele te deu, não está lá dentro do hospital, mas ele está infringindo o código de ética, desde que ele colocou Tá. coisas que não cabem com o seu pedido. Então, por exemplo, o É, pedido, como nós já vimos muito no passado, né, meu? Esse procedimento é um experimento científico ainda, né? Isso é, ele tá te agredindo, porque você está pedindo um procedimento que praticamente é uma calúnia, exato. Então, nós Sim. temos
nós temos que também se defender, porque nós vamos criar barreiras individuais. Cada um de nós, lá, aquele médico lá é da Sobramid, lá e a Sobramid está brigando com todo mundo. E todos os colegas estão indo para o CRM porque não pode escrever besteira, né? É um começo, né, Mil? A verdade é que pouca gente tem a raça que o Milton tem, né? Essa é a verdade. É verdade, é verdade. É. Dizem que eu sou briguento. Não sou, né? Mas não, isso a gente não sabe. Eu só tô- Fiquei sabendo Não agora disso aí sabia, não só. sabia, novidade. Também não Ô, sabia, novidade. Gilvan, muito bem-vindo, amigo. Obrigado aí pela participação. Boa noite, boa noite. Obrigado aí a todos. Mil parabéns aí pela aula. Hoje é um tema extremamente importante para todos nós, porque é uma realidade no Brasil inteiro, né? Não é só BH, não é só em Brasília ou em São Paulo. Aqui na Bahia a gente está sofrendo muito, né? Em todas essas esferas, inclusive como complementando aí André, eu já digo para o meu paciente assim, se ele está disposto de ir até o fim. Boa. Que eu já coloco para ele na minha consulta todas também. as dificuldades que nós vamos enfrentar durante todo esse processo, porque os convênios entendem dessa maneira, os auditores estão entendendo dessa maneira e tal. Então, eu já alerto o meu paciente no primeiro momento, quando eu vou conversar com o paciente, indicar um procedimento, né? Então, isso aí eu já Uhum. faço porque é muito ruim. Agora, você vai ver, Mil, o que está acontecendo de mais grave, e eu não sei se a realidade está acontecendo em outros locais, os convênios, além de perseguir os colegas médicos, que aqui já aconteceu com alguns colegas, que se tornam referência no mundo da dor, Sim, e simplesmente sim. os convênios mandam para os hospitais e simplesmente dizem, ó, não aceito mais esse médico aqui, eu descredencio. E geralmente é o É. Bradesco. Aqui na Bahia é o maior convênio, e o Bradesco vem, assim, já aconteceu em inúmeras ocasiões aqui. E foi um dos principais motivos que nós, né, resolvemos fundar a Sobramid Bahia, justamente pensando em uma forma de proteger esses colegas de tudo isso que está acontecendo, né? E é, uma das coisas que a gente já vem pensando, mas é juntar essas negativas, fazer aqui a nível, né, CRM aqui, o CREMEB, de alguns colegas da Bahia que fazem esse tipo de auditoria, mas a grande maioria é de fora, então tem que ser via Conselho Federal para poder, né, a gente conseguir algum resultado. Eu imagino que Não, seja um não, início, você processa no CREMEB, no seu estado. E mesmo ele sendo de fora, entendeu? tá? Entendi, Não entendi, interessa de qual estado ele é. Você processa no certo, seu serviço, entendeu? Que é entendido, onde foi gerado o serviço, onde foi gerado a ação, entende? Onde o ótimo. colega pode ser de qualquer São Paulo. E aí ele agiu na Bahia. Você processa na Bahia. Isso é mais complicado ainda para ele, porque ele vai ter que botar um advogado na Bahia, entendeu? É, é, Aí que ele vai gastar dinheiro Agora, mesmo, entendeu? ô Mil, aproveitando aí essa pergunta aí, essa colocação do Gilvan Ias, é fácil você entrar, explica isso para o pessoal aqui, como que você faria? Você entra onde no site, como que é isso? Conta para nós. Só o seguinte, só respondendo o Gilvan, esse é um grande problema. Você está falando é absolutamente verdade. Já aconteceu comigo, tá? Eu fui expulso de um hospital porque a Unimed pegou lá e falou assim, ou tira esse cara daí ou a gente descredencia, entendeu? E aí o diretor me chamou lá e falou comigo, Alexandre, eu não queria que você saísse não, cara, desse jeito. Mas se eu não te tirar, entendeu, do corpo clínico, eu falei com ele, cara, ele, tá assim, ele falou comigo, olha, eu falei, se você me tirar, eu posso te processar, você sabe disso? O diretor clínico, falei com ele, eu posso te processar. Ele tá assim, não, eu sei e tal, mas eu queria que você entendesse, por isso que eu estou conversando com você e tal. O cara foi tão gente boa comigo, que eu entendi que a sacanagem era da Unimed, entendeu? claro, Então, claro, essa perseguição, ela ocorre mesmo, né? E aí depende do colega, né? Tem colega que prefere recuar e não brigar, entendeu? A operadora pisa nele, esperneia nele, cospe nele e ele recua, entendeu?
até um dia que ele não vai ter mais onde recuar, né? Eu ia falar uma coisa mais grosseira, mas até onde ele não tem onde mais recuar, sabe? Mas a verdade é essa. Então, ele permite isso. Agora, é uma coisa que tem que ser de cada um, sabe? Assim, se você vai ou não atuar contra a operadora, e se você for expulso do corpo clínico, você pode processar o hospital e pode processar o diretor clínico, entendeu? Eles não podem te proibir, não podem te expulsar. Para te expulsar, o cara tem que ter, assim, pensa assim, você tem que cuspir na cara do paciente, entendeu? Sabe? Fazer muita cagada para o cara poder te expulsar. Porque ele tem que expulsar você com base da processo civil e do processo ético, entendeu? Ele não pode chegar simplesmente para você e falar assim, tchau, pode ir embora, não quero você, entendeu? Se o cara me fizer isso comigo, cara, ele vai tomar na cabeça. Eu só não processei esse diretor porque ele me chamou lá, conversou comigo assim, ficou 2 horas batendo papo comigo, entendeu? Explicando e tal. Eu fiquei com dó dele, por isso que eu não processei, né? É, Alexandre, deixa eu aproveitar só um pouco a deixa disso aí. Isso é até inconstitucional. O Sim, hospital, o diretor, ele te proibir de exercer sim. a sua profissão, né? E eu acho, eu agora mesmo estou processando um colega aqui que praticou isso comigo, né? E levei isso aí para o CRM. Às vezes, assim, não Legal. sei o quanto que a gente fica meio que frustrado até, porque isso já tem 2 anos, e o colega está lá, continua fazendo as mesmas arbitrariedades e tal. E, enfim, agora em relação aos planos de saúde, a gente não tem o que fazer, né? A Mil, Bradesco, ele simplesmente pode dizer, ó, você estou te descredenciando sem nenhum motivo. E a gente não tem nada o que fazer contra isso, né? Então, isso que o colega estava É, falando aí, que ele até criou a Sobramídia aí na Bahia, para proteger, eu acho que proteger contra esse tipo de arbitrariedade com os hospitais aí, a gente até acho que é possível. Mas contra os planos de saúde, talvez o caminho que eu vejo assim mais seja cooperativar, né? Criar cooperativas. Só que isso também não é não, uma coisa tão eu acho fácil. A gente já tentou fazer isso aqui no Rio, e enquanto um grupo se reúne para tentar brigar e conseguir as coisas, vem outro e fura, e trabalha mais barato, se vende, entendeu? isso é uma realidade. Aqui na Bahia, praticamente tudo é cooperativado. Então, eu sou ortopedista e cirurgião de ombro. Aqui nós temos a cooperativa dos cirurgiões de ombro, cooperativa do cirurgião de joelho, cooperativa do cirurgião de pé e tornozelo. E a nossa realidade é que furam mesmo, né? Furam mesmo. Então, todas essas cooperativas têm grupos que vão burlando, começou muito mais forte, e elas vão enfraquecendo aí com o tempo, né? Mas, assim, eu acho que nós temos que buscar alguma forma em relação aos convênios também. Porque, por exemplo, a Mil, Bradesco, Unimed, até Caixa, Saúde Caixa, Petrobras, todos eles contratam a Device Health para poder fazer as auditorias médicas. Como era que nós poderíamos fazer direcionando para essa empresa Advice Health? Porque ela tem os auditores na mão. Então, quando a gente vai justificar e vai dizer que ela é contratada pelo convênio, não, é contratada pela Advice Health, que é outra. Então, assim, é meio complicado, né, Mil? O que é que a gente poderia fazer? Não, aí é o seguinte, você tem que ver o seguinte, a Advice Health é a que mais infringe o Conselho Federal de Medicina. É a que mais infringe, porque ela pega Uhum, auditores de primeira, ela já pega auditor de outro estado, entendeu? uhum, isso. Então, eu de primeira já cancelo, já peço cancelamento daquela auditoria, entendeu? E já aviso, e já faço a notificação judicial para o auditor que fez. Se ele persiste e passa para o terceiro, entendeu? Eu escrevo para o terceiro que aquele processo está sob júdice, entendeu? E já entro com o processo na justiça. Eu recebi essa semana, agora até mostrei para o Zé, 4 anos atrás, o colega neurocirurgião está sendo incriminado no Conselho Federal de Medicina em 2 artigos. O cara vai tomar lá uma boa sabatina, ainda vai ter que pagar advogado lá no Conselho Federal de Medicina, entendeu?
Então, Ô, na hora que a Gilvan, gente começa a fazer isso, né, a coisa anda. ô, Gilvan, eu acho que é assim, ó, essa conversa aqui tem que ser um início e tem que ser fortalecido. E por isso que a importância que eu vejo da sociedade, porque individualmente, o André falou a verdade, poucos têm coragem de ir até o fim em certas brigas e chegar até uma briga com convênio, etc. Nós temos que, na verdade, documentar tudo isso para que nós tenhamos força perante aí um conselho, você entendeu? E tentar mudar, na verdade, as práticas médicas e de autorizações do jeito que estão. Isso daí é apenas conseguindo concretizar e solidificar esses pedidos individualmente, do jeito que está aí. Você está brigando, eu estou brigando, o André está brigando, cada um Valadares, o Mil, e nós precisamos, na verdade, é pôr tudo isso compilado. Esse que é o nosso objetivo, porque isso aqui é a pontinha do iceberg. O que nós queremos mostrar aqui, a possibilidade de um futuro de termos mais força. E se a gente não começar, nós vamos ficar sempre cada um brigando por individualmente. A Sobramídia, o Zé foi perfeito, o Zé pontuou de forma perfeita. A Sobramídia, a gente precisa ter a sociedade junto. Na hora que tiver a SBN, a SBA, a SBOC, todo mundo junto lá dentro, né, e a gente conseguir, né, agir como sociedade, entendeu? Aí nós vamos conseguir um avanço em relação a isso. Sabe? Para isso, gente, a gente precisa primeiro que vocês enviem as negativas para nós. Enviem Exato. os pedidos para as negativas, porque com isso a gente vai conseguir ter essa base de conhecimento. Aí, olha só, é uma quantidade de dados que a gente tira ali, desde argumento de auditor, desde qual é o auditor, o que ele está fazendo, qual estado que ele é. Eu consigo classificar até se ele infringiu regra do Conselho Federal de Medicina. Entendeu? Então, assim, é uma quantidade de dados que nós estamos tirando enorme desses pedidos. Ô, Mil, ainda individualmente, amigos, você já me respondeu isso uma vez, é a coisa mais fácil, teoricamente, fazer uma queixa contra um colega, né? Como que você faz isso no site lá? Coloca para nós. É muito fácil, entra no CRM, dentro do próprio site do CRM tem lá queixa contra o colega. Você vai lá, pega, tem um formulário padrão, você baixa o formulário padrão, esse formulário padrão ele pergunta qual que é o seu CRM, qual que é o que o cara fez, né? E depois ele te pede para ele fazer um resumo da sua queixa. Aí você anexa os dados, né, que seriam, no caso, seria a auditoria, né, do cara, mostrando que ele, né, quebrou as regras ali, e aí anexa com seu documento de médico e manda para o CRM. Acabou. Coisa mais, assim, boba do mundo. Entendeu? Em 5 minutos você faz. Eu já tenho até padrão, já tenho até um padrão. É só trocar o nome do médico. Ó, pessoal, tem várias pessoas aí agradecendo, o Rafael Campos e outros colegas aí. Obrigado a todos aí pela participação, a Karen. O Marcos Alguém? Vinícius, o Marcos Vinícius fez uma pergunta aqui, ele fez uma Ah, pergunta grande, e aí ele pergunta se, não, resumindo, né, a pergunta dele é que se existe piora do paciente, né, que aguarda na justiça. Né? Aquele paciente que está esperando na justiça, que fica 6 meses, um ano e meio, se eu noto, né, que esses pacientes, a minha impressão, se esses pacientes pioram. Logicamente que sim. É exatamente o que ele colocou lá, sensibilização central, cassociação, persistência da dor, né? Tudo isso ocorre de uma forma mais grosseira ainda para esses pacientes e, às vezes, potencializadas por causa das ações. Como ele foi agredido no direito dele, né, de receber o tratamento, às vezes até isso influencia no psicológico do paciente, deprimindo o paciente ainda mais e tudo, tá? Ó, o Felipe manda um abraço para mim. Ei, Felipe, o Felipe é o Mineirinho, é o Mineirinho. ele. Boa. Pessoal, alguém mais queria fazer alguma colocação? Cissa, André, Valadares, Márcio. Não, eu já estou no meu quarto ambiente aqui, desde que começou a reunião. Cissa, Eu Nada, acho que o Alexandre só. já deve ter colocado. Eu acho que o Alexandre já deve ter colocado, mas depois, se der para disponibilizar lá no WhatsApp da Sobramid, o e-mail que a gente pode estar mandando aí essas negativas, acho boa. que
Seria Kátia, interessante. mandar esse e-mail para todos. Vamos fazer um folder disso, Kátia. Acho que é uma boa. É só fazer uma comunicaçãozinha, ó, gente. Mande seus e-mails, Isso, manda isso. e tal. Boa, viu? Boa. Boa, boa, Valadares. Cissa, tudo certo? Tudo Deixa certinho. deixa eu dar a notícia do vencedor aqui do sorteio. É Ah, o um sorteio. um amigo nosso aqui de São Paulo aí, o Davi Gabriel Belan. O Ah, o Davi aí. Davi, Parabéns, olha, Davi. Vamos nos ver lá na Sobramid. Sabia que você ia de qualquer jeito, mas ganhou uma inscrição aí. Enfim. a Cá, então, também está aí, ó. Márcio, tudo bem? Quer alguma colocação aí? Acho que não, acho que alguém lembrou aí, né? Porque é um projeto aí que talvez fica um pouco desconhecido fora do ambiente que vocês estão aí, né? Da Sobramid, né? E acho que dentro da ortopedia, né? Tem muita gente aí crescendo na intervenção, né? Principalmente depois do comitê de dor. Vamos arrumar um jeito de divulgar isso daí, né? Para fazer a captação desse material, né? Então, já que agora é a fase de, né? Levantamento de material para produzir, né? A própria, né? A ciência aí, nossa, né? Com o embasamento que a gente precisa. Precisamos arrumar um jeito disso aí chegar a todos aí, né, o mais rápido possível, né, já que o tempo aí já está correndo. Então, acho que disponibilizar aí um material aí, né, para a gente divulgar isso dentro principalmente das grandes áreas aí, para a gente alcançar o maior número possível de interessados e fomentadores aí do projeto. Boa. Mil, Ótimo. obrigado, viu, amigo? Parabéns, viu, Mil? Obrigado, Parabéns. pessoal. Novamente, eu agradeço vocês aí. Vamos juntos. Grande Valeu. abraço. Boa noite a todos aí. Valeu, gente. Abração. Boa noite, gente. Abraço. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.